Olá, meu nome é Alfredo, eu sou psicólogo e esse é o canal Rolou Insight. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre sublimação, a arte de sublimar, ou seja, a arte de transcender, de fazer com que coisas ruins se transformem em coisas boas ou pelo menos um pouco melhores do que antes. Sublimação é um mecanismo de defesa do ego, entre tantos que existem como repressão, negação, anulação, mas o que vem ao caso é a sublimação. É considerado na psicanálise um mecanismo de defesa bem sucedido para o ser humano, porque é a capacidade que o ser humano tem através desse mecanismo de transformar conteúdos internos que o fazem sofrer, portanto, que são negativos para ele, ou que fazem outras pessoas sofrerem, em conteúdos saudáveis, positivos, aceitáveis pela sociedade e pela própria pessoa que passa por esse tipo de situação. Então, a sublimação acontece da seguinte maneira: imaginemos na infância todas as situações traumáticas pelas quais nós passamos. Essas situações, ao longo do tempo, ficam registradas no nosso psiquismo e podem ir para lugares diversos. Podem continuar no nosso psiquismo, trazendo alterações mentais diversas, desde um pensamento acelerado, um episódio de ansiedade ou até patologias mais graves, como a esquizofrenia. E outros conteúdos que podem ir para o corpo também. Sim, porque o corpo é um depósito de memórias. O psicanalista William Reich já dizia que nós temos no nosso corpo todas as memórias das emoções e das situações pelas quais nós passamos. Fica tudo ancorado no nosso organismo. Então nós precisamos dar conta de toda essa energia que fica por aqui e fica literalmente caótica. Ela funciona automaticamente porque nós temos uma instância psíquica que é o inconsciente, que é onde ficam depositadas as repressões, esses acontecimentos traumáticos, e como estamos vivos, esses acontecimentos e as emoções e a energia decorrentes deles também continuam dentro de nós pulsando e precisam ir para algum lugar. Às vezes escoa, né, vai para fora, e às vezes implode, fica aqui dentro. Nós não sabemos como lidar. Para isso, a sublimação vem tentar de alguma forma transformar esses acontecimentos, fazer uma alquimia psíquica. De que maneira isso acontece? Bom, alguns psicanalistas mais ortodoxos dizem que a sublimação só pode acontecer através de um processo analítico, porque é onde o indivíduo percebe o simbolismo e as representações das coisas negativas e traumáticas que aconteceram com ele e pode, às vezes de uma forma espontânea, sem que nem mesmo ele perceba, transformar isso numa coisa positiva. Por exemplo, um indivíduo que fuma muito e quer parar de fumar de alguma forma, mas não consegue de jeito nenhum. Então ele vai fazer análise e lá na análise ele percebe o que estava por trás do ato de fumar. Quais eram as representações do cigarro para aquele indivíduo, né? E aí, percebendo essas representações, o indivíduo tem a possibilidade de entrar em contato com esses sentimentos, com esse simbolismo, e a partir daí buscar canalizar a energia que ele depositava no cigarro para uma outra coisa. Por exemplo, o indivíduo vai aprender a tocar flauta, clarinete, algum instrumento de sopro, enfim, ou vai aprender a cantar, ou vai fazer alguma coisa, vai fazer um curso de oratória, algo que dê conta de uma demanda que ele estava colocando, por exemplo, no cigarro. E lá na análise ele percebe o que estava por trás do ato de fumar. Quais eram as representações do cigarro para aquele indivíduo, né? E aí, percebendo essas representações, o indivíduo tem a possibilidade de entrar em contato com esses sentimentos, com esse simbolismo, e a partir daí buscar canalizar a energia que ele depositava no cigarro para uma outra coisa. Por exemplo, o indivíduo vai aprender a tocar flauta, clarinete, algum instrumento de sopro, enfim, ou vai aprender a cantar, ou vai fazer alguma coisa, vai fazer um curso de oratória, algo que dê conta de uma demanda que ele estava colocando, por exemplo, no cigarro.
Esse foi apenas um exemplo do cigarro. É óbvio que o cigarro tem muitas outras representações. Eu apenas aqui inseri alguns exemplos básicos de coisas que podem ocorrer. Agora, e quem não passa por um processo analítico? Quem está aí no dia a dia lidando com esses sentimentos negativos, com essas dores, com esses conflitos? Como é que lida com isso? A primeira coisa é perceber os comportamentos, os pensamentos e as atitudes que são repetitivas na sua vida. Por que é que você sempre passa pelas mesmas situações? Por que é que você sempre se relaciona com o mesmo tipo de pessoa? Por que é que você não consegue largar um vício ou um comportamento que você percebe que te faz mal, mas no qual você é viciado? E é exatamente isso. Ao longo do tempo nós desenvolvemos alguns vícios. Não é só o cigarro, bebida e outras drogas que viciam. As emoções e os pensamentos também. Quanto mais nós vamos reforçando determinados comportamentos, mais as conexões neuronais que se formam vão ficando estimuladas, vão ficando mais fortes e os caminhos neuronais vão ficando mais conhecidos. Então a gente tende a repetir e a passar pela mesma situação. Além disso, tem toda uma herança que nós recebemos psíquica da família. Então, se a família sempre age dessa maneira, se é uma tradição familiar isso, isso e isso, se meu pai sempre falava isso, se a minha mãe sempre dizia que quando eu crescesse eu ia ser aquilo, eu não podia fazer isso, eu não podia fazer aquilo, nós vamos crescendo com essas percepções e com esses mandatos. E aí é difícil realmente transformá-los. Nós precisamos filtrar o que é nosso e o que estamos apenas reproduzindo. Nós fazemos isso através de um processo que pode acontecer também espontaneamente a partir de uma prática que deve ser feita diariamente, que é a prática da meditação. A meditação nada mais é do que silenciar a mente. Não significa que você não vai ter mais nenhum pensamento, mas significa que você não vai dar atenção a nenhum deles. E aos poucos a tendência é que o fluxo de pensamentos diminua e que você consiga acessar naturalmente outros pontos na sua consciência, na sua percepção de criatividade e de insight, certo? Então, inicie a prática de meditação de uma forma muito simples. Todo dia, na parte da manhã e na parte da noite, de preferência, logo ao acordar e antes de dormir, por 10 minutos que seja, você vai apenas prestar atenção na sua respiração e vai silenciar a mente. Para te ajudar a prestar atenção na respiração, você pode fazer uma contagem de respirações. Enquanto você inspira, você conta até 5, aí você segura essa respiração também em 5 tempos e depois você solta essa respiração em 5 tempos. Faça isso por 10 vezes e depois esqueça da sua respiração, deixa ela acontecer naturalmente e foque apenas no silêncio. Tente ficar o mais silencioso possível. Muitos pensamentos virão, sobretudo se você não tem nenhum tipo de familiaridade com a meditação. Esse é um caminho muito interessante para você começar a preparar o terreno psíquico para você transformar esses traumas, esses conflitos e começar a exercitar o mecanismo de defesa do ego da sublimação. Existem outros? Existe a psicoterapia, a análise vai te ajudar muito. Leituras que falem sobre temas positivos, saudáveis, buscar fazer uma substituição simples de um comportamento negativo por um comportamento que seja um pouco menos negativo do que esse. Agora, se você tem alguma coisa um pouco mais séria, você precisa realmente de um acompanhamento terapêutico. O que eu digo uma coisa mais séria que talvez você nem perceba? Algum tipo de compulsão, por exemplo. Compulsão a jogos, compulsão a sexo. Então, se você é uma pessoa que está ligada de alguma forma a esse tipo de compulsões, ou se você é uma pessoa extremamente tímida, insegura, você está sendo vítima de uma herança psíquica que você está reproduzindo automaticamente. Você precisa parar e rever o que está acontecendo na sua vida. Quais são os seus desejos na vida? O que é que você está deixando de lado em nome dessa herança? Então,
é muita reflexão, é muita percepção, mas é possível você chegar nesse mecanismo da sublimação, transformando os seus pensamentos, transformando as suas emoções, percebendo as suas necessidades por trás das emoções e aprendendo a formular de alguma maneira aquilo que você deseja, tanto para você quanto para o outro com quem você se relaciona e para o universo, ok? Porque o seu campo mental, quanto mais você alimenta o seu campo mental com pensamentos e imagens positivas, mais você atrai, porque é um campo energético, é uma espécie de imã que atrai mais coisas positivas. Agora, se você povoa a sua mente com pensamentos negativos, obsessivos, conflituosos, você dificilmente vai conseguir acessar coisas positivas, portanto, aquilo que você realmente deseja. Porque por mais que você diga que você não é feliz, que você tem inúmeras dificuldades, que você nunca vai ser nada na vida, coisa e tal, no fundo, o seu psiquismo está sempre em direção à vida. O que todos nós buscamos é sempre a vida, ok? É isso, até a próxima.